Olá, pessoal. Professor Paulo Nascimento, mais uma vez com vocês para mais um episódio do nosso Ser Psicast. O Ser Psicast é um podcast para você que gosta das coisas da psicologia, da saúde mental, do comportamento humano. Seja você psicólogo, psicóloga, estudante de psicologia, ou seja você apenas uma pessoa que tem curiosidade em todos esses temas, você está no lugar certo. Esse podcast foi feito exatamente para você. O Ser Psicast é mais um produto da plataforma Ser Psicólogo. E a plataforma Ser Psicólogo é uma das principais plataformas de formação à distância em psicologia no Brasil. Se você quiser fazer uma degustação de 7 dias gratuitos dentro da plataforma, você vai encontrar um QR Code em algum lugar aqui dessa tela, aponta a tela do seu celular e faz essa experiência. Entra lá na plataforma, assiste às aulas, você vai ter 7 dias de degustação gratuita, não perde essa oportunidade. Aqui no Ser Psicast, nós recebemos toda semana, uma vez por semana, psicólogos e psicólogas para conversar sobre temas importantes da agenda social brasileira, da agenda científica, sobre as coisas aí da psicologia, do comportamento humano, da saúde mental. E hoje, olha, um tema muito especial, porque nós vamos falar de uma das coisas que a psicologia mais valoriza, mas a gente não tem certeza se a maioria das pessoas valoriza. Você é uma pessoa que se conhece. Como você avaliaria, como você julgaria o seu nível de autoconhecimento? E quais são os benefícios, quais são os ganhos, o que é que a gente ganha quando a gente investe nessa jornada profunda dentro da gente mesmo? Isso que a gente chama de autoconhecimento, né? Um baita tema. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, e para conversar com a gente sobre esse tema, nós estamos recebendo a nossa amiga Rosenilce Mendonça, psicóloga clínica, que nós vamos chamar de Rose, né? Rosenilce, não, nós vamos chamar de Rose. Então, Rose, em primeiro lugar, seja bem-vinda aqui no Ser Psicast. Boa tarde, muito obrigada. Muito feliz de estar aqui participando desse momento. E é o meu primeiro podcast, gente. Primeiro de muitos. Espero. Primeiro de muitos. Muito bem, bem-vinda, Rose. Eu tenho certeza, esse tema é muito dá água na boca, né? Falar dessas questões. Nós, psicólogos e psicólogas, a gente valoriza muito, a gente fala disso para as pessoas, né? Quando a gente, inclusive, vai fazer a nossa publicidade nas redes sociais, a gente fala da importância do autoconhecimento. E eu concordo, não tem espaço mais importante para essa jornada do que o espaço da psicoterapia. Porque o autoconhecimento, bom, não vou lhe atropelar, a gente pode adquiri-lo em outros espaços, mas o espaço da psicoterapia, ele é muito especial nesse sentido. Mas eu vou parar por aqui, porque nós vamos lhe ouvir e nós vamos aprofundar isso. Antes, a gente quer te conhecer um pouco, né? Eu sempre pergunto a todo mundo que chega aqui 2 coisas. Fala um pouco para a gente, Rose, da tua formação acadêmica, tá? Uhum. E da tua atuação profissional. O que é que você tem feito como psicóloga? Sim. Bom, eu fiz psicologia, me graduei em psicologia e escolhi, durante a graduação, uma linha humanista. Me identifiquei bastante, humanista existencial. Tamo junto. E dentro dessa linha, a abordagem que me chamou a atenção foi a Gestalt. Então, já durante a graduação, eu fui me entregando para a Gestalt. Você já saiu formada, Sim, com a cabeça de Gestalt terapeuta? Já! Pois é. E eu me especializei em sexualidade. Opa! Pois é. Joia. Porque eu sempre pensei em ir para a clínica, e foi isso que aconteceu realmente. Sim. Eu sou psicóloga clínica, né? Tenho mais de 1 década de atendimentos e foco nos relacionamentos. Então, a especialização em sexualidade era necessário. Todo tipo de relacionamento? Relacionamentos. Ou foco, assim, em relacionamentos amorosos? Não, todos os tipos de relacionamentos. Sim. Mas o que acontece é que as pessoas geralmente procuram o psicólogo
quando estão com problemas no relacionamento afetivo. É verdade. Não é isso? Briga, separação. Pois é, às vezes Enche o tem um consultório. problema com o filho, mas não procura o psicólogo. Mas se for com o marido, Verdade, não é? verdade. Com a mulher, aí procura o psicólogo. Verdade. Separações, né? Abandonos Sim, trazem muita gente para psicoterapia. Que curioso, você Sim. fala. Você falou uma coisa tão interessante mesmo. É assim mesmo, Rose. Eu também sou psicólogo clínico, pratico há alguns anos, e eu não tinha não prestado atenção nisso, é verdade. Todo tipo de relacionamento tem problema, sim, né? sim. Todo tipo de relacionamento, mas geralmente aquele que leva as pessoas para a clínica é o relacionamento amoroso afetivo. Pois é. E eu acredito que uma das causas disso é porque, na maioria das vezes, quando chega nesse ponto de buscar a psicoterapia, é porque o fim dessa relação, né? O adoecimento dessa relação tem uma ligação direta com infidelidade, Sim, que é algo que causa uma dor extremamente profunda, devastadora não é? para E muita aí, gente. Muita gente, inclusive, colapsa, né? Não suporta. pois é. É Pois verdade. A gente pode concluir que esse tipo de situação específica, os conflitos conjugais, eles acabam realmente tendo um peso maior do que outras formas de conflito, né? Conflitos entre pais e filhos, por exemplo, existem, né? Sim, Conflitos entre irmãos, conflitos com colegas de trabalho, sim. mas aquele que machuca e tem o potencial de destruir a alma de uma pessoa, geralmente é o conflito de natureza conjugal. Por quê, Rose? Por que esse laço é mais complexo do que outros? Por que você acha que esse vínculo é mais complexo? Bom, porque envolve a sexualidade. Eu acredito que esse envolvimento, né, que tem a sexualidade ali aflorada, requer uma entrega Sim. extremamente profunda. E aí uma deslealdade, uma traição nessa área desorganiza Uhum. internamente. Eu concordo totalmente com o que você está dizendo. Esse tipo de vínculo, para usar um termo que está em alta aí, está todo mundo estudando, né? Teoria do vínculo, teoria do apego, Sim. de John Bowlby. Eu estou para começar a ler isso. Ainda não li, não. Uhum. Eu já comprei é uma trilogia, né? Do John Bowlby, comprei o primeiro. Ainda não chegou. Já eu vou começar. Mas eu concordo completamente. Esse tipo de vinculação implica entregas mais profundas e que envolvem outras áreas que não estão envolvidas em outros relacionamentos, né? Sendo a área da Exatamente. sexualidade. E também mobiliza também os desejos da pessoa, as idealizações das pessoas, né? Sim, E a dependência emocional também. isso. Agora, tem um fato curioso. Na maioria das vezes, uma dessas pessoas procura psicoterapia. Sim. Nem sempre o outro, outra, quer. Mas, enfim, tem alguém que toma a iniciativa. Eu, enquanto psicóloga, quando começo a investigar aquela situação, né, às vezes preciso convidar esse O outro outro. para participar. E, às vezes, acontece que eu preciso trazer a família. Estender a intervenção. Isso, porque às vezes os filhos estão envolvidos de uma forma, a família está tão adoecida que aí eu preciso trazer essa família. E na prática, como é que você faz? Você traz todo mundo junto? Você vai gradativamente? Traz isolado, depois junta? Como é que funciona? Olha só, tem algumas coisas que a gente vai desenvolvendo na prática, não é? Uhum. Geralmente, terapia de casal, marca o casal, vai o casal. Sim. Não é? E aí eu comecei a observar que essa consulta inicial com o casal, ela não rendia. Ficavam os dois assim meio defensivos. Virava um local para discussão, Uhum. não é? E eu ficava ali assistindo aquilo e não achava produtivo. E aí eu comecei a agendar separadamente, inicialmente. A escutar essas pessoas, ela e eu. Exato. E aí começou a fluir muito melhor. Sim. Porque quando a gente vai para a sessão de casal, eu já estou a par de toda a situação, né? E já preparei essas pessoas para essa sessão de casal. Sim. Então, flui muito melhor. E quando é a família, o processo é o mesmo.
Sim. Individualmente, inicialmente, posteriormente, sessão sistêmica, familiar. Eu imagino que quando você tem diante de você o casal, a presença do outro seja inibidora. Sim, Acaba sendo inibidora, né? Quando você sim, tem os dois ali. A depender também da profundidade do problema que está em questão. A presença do outro acaba sendo inibidora, ou ela pode ser inibidora, ou ela também pode provocar outras reações que são prejudiciais para o diálogo. E aí, quando você atende cada um num determinado time, né, num sim, determinado período, você tem uma possibilidade de ter uma escuta mais qualificada, a fala dessa pessoa está mais desinibida, as emoções estão mais sob controle. Acho que exatamente. deve funcionar assim, eu imagino. Sim, chega o real, Sim, não é? sim. Porque muitas vezes o real, a dois, não chega. A pessoa não se coloca, Exatamente. não é? Coloca o que é conveniente Uhum. para aquele momento, para aquela situação. Ou se deixa tomar mesmo, pela ira, pela raiva, para Também, acusar, também, né? Para acusar, levanta a voz, aí pronto, aí a fala também. ficou extremamente contaminada. Pois é, mas tem também uma outra curiosidade, é que geralmente essas pessoas que procuram ajuda psicológica nos problemas relacionais, elas estão muito abertas. Sim. Então, assim, discussões com alteração de voz e algum tipo de agressividade praticamente não acontece. Certo. Porque a pessoa está ali aberta porque quer resolver de alguma forma. Uhum. Se ela já se permitiu ir abrir esse baú diante de um terapeuta, é porque realmente ela, né? Uhum. Sim. Muito bem, Rosa. Olha, a gente já começou a 1000, né? A nossa conversa. Vamos voltar um pouquinho. Então, você fez a sua graduação em psicologia. Tem quanto tempo que você se formou? Você lembra? Olha só, eu era de outra área, totalmente diferente, área administrativa. Sim. Mas eu sempre tive aquela vontade de fazer psicologia. Eu sou filha de psicóloga e faço terapia desde muito jovem e sempre tive aquela vontade, né? E aí busquei. E aí eu formei em 2013. 2013. Isso. Desde 2013 você atende? Você já se formou, já começou a atender? Sim. Então você está atendendo há mais de 10 anos. Isso. Você tem um público específico ou a sua clínica é geral? Em termos de faixa etária? Já foi geral. Hoje não mais. Hoje adulto. Tá. Você não atende criança e... Até porque hoje eu estou atendendo 100% online. Ah, igual a mim. Também. Pronto. Foi o ganho da pandemia. Exato. Depois da pandemia, os meus clientes não quiseram voltar mais. Aí atender criança, não é? Fica inviável. Online é mais difícil. Fica praticamente inviável. Ótimo, muito bom. Muito bom, então. Vamos, então, voltar agora para a gente começar a conversar sobre aquele tema. O tema que eu comecei falando, o tema do autoconhecimento. A gente estava conversando aqui nos bastidores e você me disse que essa é uma temática que você tem muito, muito apreço, né? Sim. Bora começar, então, Rose. Eu vou fazer uma pergunta bem básica, para a gente começar bem do beabá. O que é autoconhecimento? O que é isso? Sim. Bom, o autoconhecimento é você saber sobre você. É você conhecer você. Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, mentalmente. Conhecer você. Vamos pensar, olha só. Você tomar decisões, fazer escolhas, porque é isso que a vida pede pra gente. O tempo inteiro. Em todas as faixas etárias, né? O tempo inteiro. Sem saber quem é você. Você está falando uma coisa que parece óbvia, mas não é. Né? Quem está nos ouvindo, por exemplo, deve estar, peraí, mas eu sei que eu sou, no meu caso, né, um homem negro, eu sei que sou homem. Então, parece óbvio que a gente sabe quem a gente é, mas é muito curioso que não é tão óbvio assim. Pois é. Tem muitas dimensões sobre mim que eu não conheço, né? Que eu desprezo, que eu ignoro e que acabam... essas dimensões que eu ignoro são elas que acabam influenciando muitas vezes, né? Minhas emoções, minhas escolhas.
meu comportamento de um modo geral. Você, como Gestalt terapeuta, como é que você explica isso? Como é que uma pessoa pode chegar, por exemplo, à fase adulta da vida, 25, 30 anos, 40 anos, e não saber quem é? Como é que isso é possível? O que faz com que uma pessoa não se conheça? Bom, o que eu percebo é que quanto mais a dor emocional é intensa, mais a pessoa olha para fora. Como é que é isso? Fala um pouquinho mais. Isso é bastante interessante. É. Quanto mais a dor emocional é intensa, Quando você a pessoa tende a olhar para fora, ao invés de olhar para não dentro. para si. Como é que é isso? Não é? Todos nós temos a nossa história de vida, não é? Sim. E a dor é inerente à vida, não é? Temos as fases, os problemas. Não se escapa disso. Não é? E quanto mais intensa essa história e as dores que eu venho carregando, não é? A tendência do ser humano não terapeutizado é olhar para fora. Por quê? Porque ele é a vítima da dor. Sim, quem está sofrendo é Não ela. é isso? Né? Ela quer saber de onde vem. Isso. Então, é olhar para onde? Para as pessoas, quem está causando, contexto, enfim. Não é olhar para si. E aí, eu não me conheço, não é? Porque se eu não olho a minha dor, se eu não encaro a minha dor, se eu não busco dentro de mim o que está causando essa dor de fato em mim, não é? Eu não tenho conhecimento sobre mim. Sim, a tendência natural que você está dizendo é que as pessoas olhem para fora. Para fora. Buscando fora o motivo. Respostas. Buscando respostas. É isso. Quando a pessoa chega na psicoterapia com a dor muito intensa, ela não fala da dor dela. Ela fala dos outros. A minha mãe, o meu pai, o meu marido, o meu filho. Sim. A referência é sempre externa, é sempre né? fora. O lugar de vítima. Será que não tem... Eu vou usar um termo aqui. Não somos lacanianos, nem eu nem você. Não. Mas um Lacan... A Gestalt tem base na psicanálise, não é? Tem, mas sim. Dialoga. E Lacan é complexo. É bastante. Mas um lacaniano diria assim, que o indivíduo, ele acaba tendo um determinado gozo nesse lugar de vítima. Ele não fica nesse lugar de vítima por vaidade. Ele goza nesse lugar, né? E uma outra coisa que eu queria colocar também é assim, a sociedade também não nos ensina a reverter esse movimento, né, Rose? Não sei se você concorda. Eu não consigo lembrar de uma outra instituição social, de um outro espaço da sociedade que nos convide, desde a infância, por exemplo, a fazer esse movimento. A gente é sempre, eu concordo com você, a tendência natural é olhar para fora mesmo, é culpar Deus e o mundo para fazer... É só duas pessoas, né? Deus e o mundo. Só. Mas, Rose, tem coisa boa acontecendo atualmente. Eu trabalho em escola, tá? Certo. Trabalho em escola. E um ambiente riquíssimo, não é? É um laboratório, né? Um laboratório. E na escola, a gente está falando agora, como psicólogos escolares, nós estamos falando muito, eu estou dizendo agora porque é coisa nova mesmo. Sim. Nós estamos falando muito em educação socioemocional. Ensinar as crianças português, matemática, geografia, ensinar a cultura científica, mas ensinar também a desenvolver emoções. E dentro desse programa de educação socioemocional, a gente tem falado muito em autoconhecimento. Olha só, que coisa boa. Um dos pilares, são 5 grandes pilares da educação socioemocional. O primeiro deles é autoconhecimento, o segundo é autogestão. Então, eu só consigo, por exemplo, gerir, controlar a raiva, controlar a ansiedade se eu me conhecer. Sim. Essa questão que você está colocando. Então, eu estou apenas citando isso para deixar um facho de esperança. Sim, né? Sim. De que esse quadro pode mudar. Mas na minha experiência, na sua experiência com certeza também, a gente não viu isso, né? Eu não vi isso na escola. Geralmente quem nos chama a esse olhar para dentro de nós mesmos é a psicoterapia.
Isso. Bom, no ambiente de escola, realmente, né? É. Não. Agora, Não, eu nem em fui... escola, nem em casa, a família. Pois é, em casa, eu tive um espaço, Sim, não é? Porque a minha mãe era psicóloga, sim. no início da psicologia aqui no estado. Uhum. E isso fez com que o espaço abrisse para a psicoterapia, que é o maior caminho para o autoconhecimento. Existem outros, A psicoterapia, sim, eu concordo. Não, acredito, eu também. é o maior, Também. não é? Mas existem outros espaços, não é? Para se desenvolver isso, para se conhecer. Mas, enfim, então, eu tive esse celeiro Em casa. em casa. Eu vou dizer de outra maneira. Você deu essa sorte. Sim. Você deu essa sorte Pois de é. ter uma mãe que fez isso por você. É. Como é que a sua mãe fazia isso? Me levando para psicoterapia. Muito jovem. Como assim? Me colocava para fazer terapia. Eu já muito jovem. E era. Era adolescente. Mas, e você ia, assim, mesmo sem a vontade? Como é que é? Como é que acontecia isso? Não era sem vontade. Ela chamava e aquilo... Você Me sentia bem. se sentia bem. É. E aí você começou a fazer terapia com 15 anos? Comecei a fazer terapia com 11 anos. Jura? Como é que foi esse processo? Pois é. Bom, para mim foi muito rico e foi base, Uhum. não é? Foi base. Base no sentido não de autoconhecimento, porque eu não tive tempo para isso, na faixa etária Tava muito verdinha. não favorecia, Tava muito mas verdinha. base para abertura dessa possibilidade. Mas quando sua mãe, lá com 11 anos, quando sua mãe disse assim, Rose, pega aqui na minha mão, bora pra psicóloga. Que justificativa ela deu? Você tava com um problema, alguma questão? Às vezes, não é a coisa da infância, da adolescência, pré-adolescente, as dúvidas. Então, vamos lá. Ela quis que você fizesse. Vamos lá. E você começou a fazer. E qual foi o benefício? Não, eu tô... O benefício foi justamente esse, foi abrir em mim essa possibilidade. Então, eu cheguei na vida adulta já pronta. Não, quero me conhecer. Isso existe e eu quero para mim. Você é uma exceção felicíssima. E aí eu fui fazendo terapia, vários processos durante a minha vida, não é? Sim, Não, claro que não sim. foi ininterrupto, teve fases Sim, que sim. eu dei parada e tal, mas isso me ajudou muito na prática, Claro, na minha prática profissional. claro. Muito, E como muito. ser humano, de um modo geral, porque você começou com 11, né? Sim, 11, pré-adolescente, entrando na adolescência. Tem gente mais confusa, tem gente mais errática do que um adolescente. Não é isso? Rebelde, algumas Exato, rebeldias. Exato. Né? Vamos lá resolver essas rebeldias. Isso, e você lá fazendo terapia, aprofundando seu autoconhecimento. Pois é. Imagino que deva ter sido fantástico. Tanto é que você se tornou terapeuta. Você faz essa relação, você decidiu ser psicóloga porque você estava fazendo terapia? Eu sempre me encantei pela psicologia. Tinha esse Acho que a minha fascínio, né? mãe, de certa forma, foi um modelo para mim. Sim. Sua mãe ainda está aí? Sim, sim, mas ela não atua. Não atua mais. Não atua mais. Sim. Porque ela foi abrindo espaço para eu conhecer a psicologia. Entende? Desde muito jovem. Então, isso foi me chamando, foi me encantando, não é? Mas só que aí havia uma barreira, que era qual? Na época, não é? Psicologia não é um curso legal. Não faça psicologia. Tinha essa fama, é? Quem falava isso? Quem foi essa não pessoa? Não faça psicologia, faça não outra é legal. coisa. Diziam que em termos de não tinha, retorno financeiro. Porque não tinha campo, sim, né? Sim, tinha essa coisa. Sim. A minha mãe é da 2ª turma de psicologia do Estado. Década de 80, eu imagino. 70. 70. É outro contexto. Entende? Não tinha uma... Então, não faço psicologia. Mas aí ela eu fui fez, para outra. né? Pois é. E aí, acho que porque encontrava, né, as resistências e as dificuldades. E aí eu fui para outra área, mas sempre aquele olhazinho, olha a psicologia. Ela foi colega de Afonso Lisboa? Ai, não sei. Não Você sabe. me pegou. Mas eu vou perguntar para ela. Tá. Afonso Lisboa. É uma pessoa que também é desse período, formou-se também, é uma das primeiras turmas do SESMAC e trabalhou com Gestalt terapia também há muito tempo, teve parceria com Carl Rogers, tem um livro escrito em parceria com Carl Rogers,
E é desse período também, né? Numa época em que em Maceió só tinha o SESMAC. Sim, Né? sim, Só tinha o SESMAC. sim. Mas aí você fez uma incursão na administração primeiro, Isso, né? isso. Aí eu fui para outra área Sim. administrativa, né? Mas enfim, mas sempre com aquela portinha assim entreaberta. Eu vou voltar. Voltar para aquele ambiente, para aqueles livros. E você conjuga a psicologia com a administração? Não, Não. não. Você Eu deixou a encerrei minha administração carreira na área administrativa. para ser psicóloga. E falei, agora eu vou fazer psicologia. E aí eu fiz Sim. psicologia, terminei e já comecei a atuar. Muito bom. E estou extremamente realizada. Que coisa bonita de ouvir. Que bom, que bom. Eu acho legal isso tudo que você está dizendo, porque tem tanta gente, Rose, a gente está falando aqui sobre autoconhecimento, né? Isso. Tem tanta gente que tem essa consciência e que eu sou professor de psicologia. E é muito comum uma pessoa chegar no curso. Bom, tem muito professor que faz essa pergunta. Eu não gosto muito não de fazer essa pergunta no primeiro dia de aula, né? Sim. Por que você decidiu fazer psicologia? Tem essa pergunta. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não faço aos meus alunos. Respeito quem faz, mas eu não faço. Mas a gente ouve os relatos, né? Sim. Eu vim fazer psicologia. Tem desde aquela pessoa que diz assim, eu vou fazer psicologia porque eu acho uma profissão linda para ajudar os outros, né? É uma coisa quase religiosa. Uhum. E tem também aquela pessoa que diz, não, eu vim fazer isso para me conhecer melhor. E aí essa pessoa eu sempre confronto. O lugar de se conhecer melhor é no consultório. Né? E você, Sim. eu estou dizendo isso porque você começou esse processo antes. Sim, Né? sim. O que me encanta na psicologia é porque eu gosto de gente. Sim. Entende? Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. E aí eu quero entender essas pessoas. Sim. Porque eu gosto tanto que eu quero entender. E aí eu vou para onde? Eu vou para as emoções, que é o que rege a gente. Mas bora lá, essa afirmação, eu gosto de gente, que é uma afirmação bonita, né? Altruísta, ela já não é fruto de um processo de autoconhecimento? Não é uma conclusão a que você chegou nesse processo? Sim. Meu negócio é gente. Sim, claro. As emoções me atraem. Sim. Entende? Pois é. Porque nem todo mundo gosta de gente, né? Pois é, por isso que eu falei, eu gosto de gente. Porque, por Sim. exemplo, tem pessoas que formaram comigo e que trabalham em áreas administrativas. Outras áreas, sim. Formaram em psicologia. e não estão na psicologia. Não, porque não gostam de gente. Sim. Eu quero a formação, mas para outras situações. Mas eu não quero estar em contato com pessoas, com dores, não. E ok. Claro. Não é? Não tem nada errado, não, com isso. Ok. É bem legal, inclusive, que a pessoa chegue a essa conclusão, né? Porque aí ela não vai se forçar a permanecer nesse lugar, né? É legal. Parece assustador, eu não gosto de gente. Não, pelo contrário. Não. Ela não sendo uma psicopata. Tá bom demais. É curioso, mas o psicopata, eu ia dizer assim, o psicopata gosta de gente. Não gosta. Ele gosta dos contatos. Não é que ele gosta das pessoas, né? Mas ele gosta. O psicopata não é um antissocial, no sentido assim de não... É antissocial, mas não no sentido daquela pessoa que quer viver isolada, né? Você acha que... eu estava lembrando o seguinte, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, há uns 2 dias atrás, uma pessoa com mais de 30 anos. Sim. E a gente estava conversando e eu perguntei para essa pessoa, você é feliz no seu trabalho? Não foi numa situação de terapia, foi numa conversa informal. Sim. E essa pessoa disse, eu gosto do meu trabalho, mas eu tenho vontade de mudar. E aí eu perguntei, mas por quê? E a pessoa disse assim, porque eu não tenho certeza se eu fiz a decisão, se eu tomei a decisão correta. Veja que curioso. Essa Sim. pessoa tem mais de 30 anos, está exercendo uma carreira formal, pública, funcionalismo público, e tem essa necessidade de mudar de trabalho. Quando eu perguntei, essa pessoa respondeu, é porque eu não tenho certeza se eu tomei a decisão certa. Ou seja, ela está no automático, né, Rose? Aí veja, qual o nível de autoconhecimento de uma pessoa?
exato. Não é? Que não sabe exato. ali, não sei se é isso, eu não sei para onde eu vou. Ela está puxada pela necessidade pura e exclusivamente, né? Porque ela chegou a essa altura e ela não está ainda pensando em mudar. Mesmo com uma carreira sólida. Né? Isso é muito sério. Sim. Né? Isso é muito sério. Porque autoconhecimento, a gente pode entender que ele está vinculado com a felicidade. Quanto mais eu me autoconheço, quanto mais eu conheço a mim mesmo, eu vou tomar melhores decisões. Isso. É assim que funciona? Sim. Porque quando eu me conheço, eu passo a tomar a fazer escolhas mais assertivas. Que tem a ver comigo. Porque eu sei quem eu sou. Sim. Eu sei para onde eu quero ir, onde eu quero chegar. Uhum. Não é isso? É como se fosse um mapinha interno. Entendo. Não é isso? Entendo. Vamos vincular isso com os relacionamentos? Voltando. Vamos voltar. Rose, será que é por isso que às vezes a gente tem tanta dificuldade de fazer boas escolhas amorosas? Por que é tão difícil acertar? Porque que... E tem gente, vou usar aqui um termo do senso comum, tá? Tem Sim. o tal do fenômeno do dedo podre. E tem gente que mistifica isso. Eu tenho dedo podre mesmo. São aquelas pessoas que sempre se relacionam com pessoas com o mesmo perfil. Perfis, às vezes, tóxicos, problemáticos, abusadores. E ela repete. Sim. Isso é falta de autoconhecimento? Olha só, quando existe essa busca por um padrão adoecido de relacionamento, né? Isso tem uma ligação direta com o meu contexto familiar, não é isso? Porque não é lá que no início eu entendo o que são os sentimentos. As primeiras experiências emocionais marcantes são lá. No ambiente familiar. Sim. E aí, se eu estou numa família disfuncional, com pais que têm um relacionamento, não é? Com um padrão adoecido, eu entendo que é assim. Que amor é isso aí. Isso. E aí, como é que eu vou quebrar esse padrão lá na frente? Com autoconhecimento. Por isso que a minha frase autoconhecimento é poder no sentido de você se empoderar de você. De você mesmo. Você ser o autor da sua história. Olha, tá, ali foi dessa forma, mas eu não quero repetir isso. Eu quero quebrar isso. Quero fazer diferente. Mas para fazer diferente, eu tenho que ter um outro modelo. Qual é esse outro modelo? Sou eu. Sabe aquela história do... eu faço assim porque eu puxei a minha mãe. Sei. Eu faço assim porque eu puxei o meu pai. História de puxar. Não é? Não tem essa história de puxar, não é? Tem, puxar. Na verdade, você aprendeu, não é? E quando você se abre para o autoconhecimento, o que é que vai acontecer? Você vai conseguir separar o que é seu e o que é dele, do seu pai, da sua mãe. Não é? O autoconhecimento te dá essa clareza. Por quê? Porque o que é seu não dói. Uhum. Né? Mas quando você está com o sapato do número do outro, seu pé vai doer. Quando você está repetindo um comportamento, porque puxou, sem saber o que está fazendo ali, naquela situação, isso vai provocar dor. Uhum. Eu fico pensando como é que a pessoa faz para descobrir uma coisa dessa sem terapia. Pois é. Né? Aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas viagem é uma ótima forma de se autoconhecer. Externo. Sim. Fora. Ver coisas e tal. Isso. E também porque, geralmente, você não viaja só. Sim. Se você viajasse só para ficar contemplativo, reflexivo... Ainda ia, né? Ainda poderia ser, não é? Sim. Mas, na prática, geralmente não é isso que ocorre. Né? É desenvolver a espiritualidade. Ok, ótimo. Isso é maravilhoso. Sim, né? Sim. Mas isso não é se autoconhecer. Não é suficiente, não é sim. Pois é. Não é? Então tem que ir para terapia, né? Pois é. Psicoterapia é o caminho. Exato. Tem muita gente que faz vou usar aqui uma metáfora, faz essa carreira, vamos chamar assim, carreira afetiva. Eu estou falando isso por conta de experiências da minha clínica, né? Sim. Quando você observa a trajetória da pessoa, às vezes nem a pessoa se deu conta.
de que os 2, 3, 4 relacionamentos que ela teve ao longo da vida eram com pessoas com padrões muito parecidos, Sim, né? Que sim. sinaliza para essa coisa que você colocou, que não somos da terapia dos esquemas, mas a terapia Sim. dos esquemas explica mais ou menos assim, né? Uhum. Nossos esquemas são formados a partir das experiências, principalmente das experiências familiares. Então, tem pessoas que internalizam a ideia de que o amor se traduz concretamente em gestos de agressão, de gritos, de violência, e ela não consegue se separar de relações tóxicas exatamente por conta desse padrão que ela aprendeu Sim, lá atrás. pois é. Aí é muita terapia, Rose, não é pouca não, viu? Pois é, pois é. Então não é um dedo podre, não é isso? Não é. É a pessoa, de forma às vezes até inconsciente, porque Sim. ainda não veio, né? De forma inconsciente, tá lá, repetindo. Sim. Né? E aí no ambiente, no setting terapêutico, Uhum. né? Por ser um local neutro, sem crítica, sem julgamento, onde você pode ser você, se encontrar com você, porque não é com a gente, não é nós psicólogos, Não. é a pessoa consigo, não é? Exato. Você começa muitas vezes a ter esses insights e começar a perceber, não é? Claro, o profissional direcionando, Uhum. não é? Mas aí você começa a ver, não, mas espera aí, não é? O que é que eu estou fazendo aqui, nesse lugar, que nem é meu? Sim. Eu já disse isso várias vezes, já repeti isso. O encontro que o cliente tem não é com o terapeuta, é com ele mesmo. O terapeuta é uma... Eu uso a metáfora do espelho. O terapeuta, Sim, né, tem sim. esse papel de espelhamento Isso, para que a pessoa enxergue aspectos de si mesma que ela ainda negligencia. sim. Você tem, na sua clínica, atendido muitos casos de auto-boicote? Eu adoro falar desse tema. Auto-boicote, auto-sabotagem. Esse é um fenômeno que existe. Aí eu te Sim. pergunto, Rose, por que algumas pessoas se auto-boicotam? Por que elas são inimigas de si mesmas? Por que o maior inimigo delas é ela mesma e não os outros? Por que isso acontece? Sim. Eu acredito que a autossabotagem, ela tem uma ligação direta com punição, Punição, culpa. culpa. É uma maneira de... Autossabotagem seria uma maneira inconsciente, no caso. Isso, De aplacar culpas, é isso? sim. Eu vou citar uma situação, foi um caso muito antigo, Tá. já, né? Que a mãe teve esse filho, e a partir desse filho a mãe desenvolveu um adoecimento por conta disso. E aí esse filho foi crescendo na vida, ouvindo, né, que ele era o causador dessa doença. Sim. Né? E esse filho ele não conseguia pagar essa dívida. Nada que ele fizesse. Não. Então ele se sentia extremamente culpado. Então não precisava ninguém fazer nada para atrapalhar ele. Ele mesmo fazia. Ele internalizou essa ideia de Sim. que ele foi o culpado. Isso. Que coisa. Pois é. E aí a autossabotagem era constante. Constante. E aí até essa pessoa enxergar na psicoterapia, não é? Que não era dessa forma, que esse pensamento estava totalmente disfuncional, né? E que essa pessoa estava aceitando assumir algo que não era dele. Um fato que não era dele. Porque não era dele, não é? Foi um longo caminho, mas conseguimos. Sim. E essa autossabotagem, ela se manifesta em diversos aspectos da vida, né? Sim. Essa pessoa vai sabotar os relacionamentos, sim, as amizades, a área profissional. Não conclui ciclos. Né? Inicia várias faculdades, não fecha, não conclui nenhuma. Ela está se punindo. Pois é. Se forma, não trabalha na área. Sim. Não se encontra profissionalmente. Aí veja, cada palavra dessa que eu falei aqui, para mim, o que eu vejo como base para a melhora disso? Autoconhecimento. Eu preciso entender o que é que está acontecendo no meu interno, não é? Por que eu estou fazendo isso comigo? Entendi.
Olha, eu vou fazer. Nosso tempo está indo embora, a gente está quase concluindo. Já subiu ali a plaquinha, o Arthur já levantou a plaquinha dos 10. Mas eu quero te ouvir, eu quero te fazer uma questão relacionada com a Gestalt terapia. Uhum. Aí você vai me explicar, porque eu não sou Gestalt terapeuta. Na Gestalt terapia, a gente tem, no princípio, talvez um dos mais famosos, né, da Gestalt terapia, que é a questão do aqui agora. Sim. Né? Trabalhar com o cliente no aqui e agora. E pelo que a gente está falando, essas questões todas sobre autoconhecimento que a gente colocou, elas demandam, na terapia, que se volte ao passado. Eu não vou conseguir chegar, por exemplo, esse último exemplo que você deu, eu não vou Sim. conseguir chegar nessa conclusão com o meu cliente se eu não for a essa história. Então, como a Gestalt faz para trabalhar com aqui e agora, gerando autoconhecimento para essa pessoa? Como que o passado entra aí? O Gestalt terapeuta, ele poderá ir a esse passado, ele pode gastar um tempo investindo nesse passado para que esse cliente possa ir tendo a sua consciência mais ampliada, né? Chegar nesse estado de... Na Gestalt tem um nome em inglês, que é um nome complicado, o awareness. Isso. Né? Awareness. Uhum. Como Rose, essa dinâmica entre o passado, awareness e o aqui e agora? Na prática, na Gestalt, como é que isso funciona? Uhum. Algumas coisas têm mudado, não é? Sim. No contexto de psicoterapia. Em termos teóricos? Não. Algumas coisas na psicoterapia têm mudado no sentido de... Tem pessoas que procuram a psicoterapia já com algum entendimento, já perguntando qual a sua abordagem. Muito entende? comum, muito comum. Não é? E isso Dr. é muito Google, legal, né? Dr. Google. E eu acho isso muito legal. Tá ótimo, tá não bom. É? E aí tem pessoas que perguntam dessa forma... Sim, mas a gente vai trabalhar o aqui e agora. E você está perguntando sobre isso lá da minha vida, quando eu tinha 10 anos? É a pergunta que eu estou não fazendo. Não é isso? Olha só, tudo que você viveu, que não foi fechada a Gestalt, que está em aberto, ela está no seu presente. Ela não está no seu passado. Sim. Entende? Portanto, eu tenho que ir nesse... Então, o que está aberto, a gente tem que ir lá. Não é... A rigor não é passado. Não. Perfeito. Não é. Perfeito. Então, gente, eu sempre falo isso. A Gestalt é ok. Nós vamos trabalhar aqui agora, equilibrar você hoje, não é? No seu presente. O que a gente tem realmente é o presente, mas a gente vai lá no seu passado conhecer toda a sua história. E nesse conhecer toda a sua história, eu vou identificando quais são as gestaltes que você vem deixando aberta no decorrer da sua vida. Essas gestaltes abertas, elas não são passado. Elas fazem parte do seu presente. Por isso que você está aqui, adoecido. Entende? Entendo e achei maravilhoso. Perfeito. O conceito de Gestalt, né, enquanto ciclo, ele é... Sim. Eu estudei um pouco, ele é muito potente. Sim, sim. E porque a vida da gente é feita mesmo disso, né? Sim. Dessas Gestalts que tem o seu... Precisam ser fechadas. Sim, né? sim. Se elas permanecem abertas indefinidamente, a gente adoece. Sim. Né? Então, sim. E aí essa mesmo. Organização no presente, não é? Sim. Trazendo tudo isso que está aberto e organizando o aqui e agora, que você tem uma possibilidade de futuro saudável. Sim. Entende? Porque senão você continua deixando aberto e seguindo, deixando aberto e seguindo. Para a gente terminar, a última pergunta, agora uma pergunta bem geral. Se você tivesse... Eu sei que é bem difícil responder isso, que é muito subjetivo. Mas se você tivesse de eleger, assim, qual é o grande ganho que esse processo de autoconhecimento, essa viagem dentro de si, pode oferecer a uma pessoa, o que você diria? Saúde. Física e mental. Porque caminha junto, não é isso? Sim. Os adoecimentos. Tanto que hoje não existem mais lista de doenças psicossomáticas, não existem. Todas as doenças podem, não é, ter fundo emocional. Sim. Então, eu acho que o grande ganho do autoconhecimento é você ter saúde física e mental. E aí, a partir disso, você pode modificar
todas as áreas da sua vida. Olha isso. É potente. Por isso que é um poder, entende? Uhum. Por isso que autoconhecimento é poder. Exato. Que você pode organizar a sua vida da forma que é mais confortável para você, porque você se conhece. Isso mesmo. E não tem nada mais básico que a gente queira não ser isso, né? Tudo que a gente quer na vida é isso. Sim. É saúde, é paz, é equilíbrio, é contentamento. Sim. E pelo que a gente está conversando aqui, nada disso é possível se a gente não fizer a coragem, né? Isso. Porque... O que é coragem, né? É agir com o coração. Sim. Se eu agir... Coragem. Isso. A ação do coração. Pois é. Então, poxa, eu preciso me amar, não é? Não, eu digo Mas como isso, é que eu vou amar alguém que eu não conheço? Eu digo essa coisa da coragem porque eu suponho que muitas pessoas também evitam essa viagem porque ir para dentro de si eu posso me encontrar com dores, com emoções dolorosas, ou com dimensões de mim mesmo que eu prefiro negar. Né? Isso. Então, a gente não pode romantizar também, não. Essa viagem é dolorosa. Sim, sim. Tem dor. Porque você vai encontrar suas dificuldades, né? Tem pedras e espinhos lá dentro. Pois é, mas para arrumar isso, você tem que encontrar. Eu tenho que encarar. Sem encontro. Maravilha. Que coisa maravilhosa, muito bom. Gostei muito, uma conversa muito simples, muito singela, mas esse é um tema que dá milhares de opções aqui para a gente pensar. Rose, você está nas redes sociais? Sim. Você está em quais redes? Tô no Instagram. Deixa aí qual que é o seu Instagram para o pessoal te conhecer melhor. Você usa muito? Uso bastante, uso profissionalmente. Ah, legal. Uso sim. Deixa aí para nós. Rose Mendonça, _. Rose Mendonça, não tem ponto, não tem nada. Nada. Rose Mendonça. Aí tem um underlinezinho. Underlinezinho. Entendi. Esse underline é porque já deve ter outras Roses Mendonça. Tem. Né? Muito bem. Lá o pessoal vai encontrar o quê? Tem muitos conteúdos sobre autoconhecimento, sobre relacionamento, sobre sexualidade, Sim. Né? Que é um ponto que a gente nem entrou, que não deu tempo, não é? E sobre um tema que está muito em alta, não é? Porque as pessoas, as mulheres principalmente, estão tendo coragem de falar sobre isso, que é os relacionamentos com pessoas narcisistas. Eita, outro ponto que a gente não tocou, né? Pois Olha, sabe o que é que isso significa? Isso significa que você vai ter que voltar aqui. Fale lá com a Ana, tá? Para marcar aqui o número 2. É verdade, você está tocando aí em questões que eu adoro conversar sobre isso. Sim. E que são extremamente importantes. Muita gente tem interesse, né? Pois é. E eu falei mulheres porque, assim, a maioria das pessoas que me seguem são mulheres. E a maioria dos meus pacientes são mulheres. Sim. Mas sim, também tem homens nessa mesma situação, se relacionando com mulheres narcisistas. Mulheres narcisistas, tem sim. É minoria. Sim. Não compara, mas elas existem. Sim, existem sim. Ou seja, vai ter que voltar. Que bom! Rose, foi ótimo. Eu quero te agradecer você ter dedicado essa horinha, tá? Para conversar com a gente aqui. Sim. Eu quero te parabenizar pelo seu trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo convite, gostei muito, a conversa foi muito agradável. Ótimo, tá bom. Maravilha, eu espero que vocês também tenham gostado, porque esse tema é muito, muito gostoso. É o que eu falei no final, tem uma dimensão espinhosa também desse mergulho, né, interior. Mas eu espero que vocês tenham feito proveito aí dessa conversa. Pega esse link, manda para alguém, manda aí para um parente, um amigo, alguém que está passando uma dificuldade, que você acha, inclusive, que precisa iniciar um processo terapêutico, ou quem sabe você mesmo, né? Bota no grupo da família, bota no grupo da faculdade, eu tenho certeza que essa conversa vai tocar profundo no coração de alguém. Eu quero agradecer a você que continuou até aqui, quem chegou até aqui que ainda não se inscreveu no canal, aproveita, faz isso. Se inscreve, ativa o sininho aí com as notificações. Não esquece do QR Code aqui na tela. 7 dias de navegação gratuita dentro da plataforma Ser Psicólogo. Eu vou ficando por aqui com mais um episódio do Ser Psicast. Cuidem-se todas e todos vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio.